Padre Anísio é capelão no Hospital das Clínicas, em São Paulo, há 21 anos e conta sobre as experiências de sofrimentos que ele já vivenciou em seu trabalho. Como as pessoas têm forças para se recompor, as pessoas se refazem diante dessas situações de sofrimento. A morte também, às vezes, ela é uma cura, né? E uma cura no sentido de que a pessoa se refez, o processo do sofrimento deu a ela a oportunidade de se refazer. Gabriel sentiu na própria pele o medo, a angústia e a incerteza que o risco de morte traz. No trabalho, ele sentiu uma dor no peito e até pensou que não seria nada grave. No dia seguinte, a dor tinha aumentado e ele teve que ir ao hospital. Logo, os médicos suspeitaram de um início de infarto. Aconteceu assim muito rápido. É até assim difícil falar porque ao mesmo tempo que eu estava bom com uma dor que eu não dei a mínima, eu já estava dentro de uma ambulância da UTI. E passei 5 dias na UTI. E eu me perguntava o que ia acontecer comigo. É nesse momento que a gente começa a lembrar, a gente começa a refletir sobre a vida, talvez até a dar valor. Eu lembro de um senhor que ele fez transplante de fígado e ele durante muito tempo ele experimentou essa realidade e depois que ele passou por tudo isso e ele ouvia, porque às vezes parecia meio inconsciente, porque as pessoas comentavam, né? Mas independente disso, ele falou, eu sempre acreditei que eu iria sair, embora eu ouvia às vezes as pessoas dizendo, olha, o estado dele piorou, é grave, né? Ele falou assim, eu consegui me refazer depois de tudo isso. Que a gente só lembra de Deus ou dá valor em algo na nossa vida quando a gente está numa situação delicada. Tinha um menino de 8 a 10 anos, não me recordo exatamente. Esse menino era uma criança perfeita. E há 2 anos ele praticamente morava no hospital porque ele teve uma paralisia e ele não falava, não se mexia, não andava, não fazia mais nada. E o exemplo que eu tive de ver esse menino lá é ver a família como se doava e fazia tudo por aquele menino. Sabendo se desligasse um aparelho, ele morria. Mas aí vem o quê? A esperança. O que eu vi? A família tinha muita esperança. É no momento de luta, é no momento desse que a gente não pode parar de lutar. E foi vivenciando esses momentos de luta que o Padre Anísio quis contar essas experiências escrevendo um livro. Exatamente, que fala entre a vida e a morte, entre a vida e a morte, medicina e religião, porque o que se pode fazer dentro, né, entre a vida e a morte, o que a religião e o que a medicina podem contribuir para o bem-estar das pessoas, não é? Nesse livro eu relato algumas experiências, alguns casos que eu vivenciei com mais profundidade, não é? A dificuldade, o medo, quando a pessoa passa por isso, ela sai muito mais fortalecida, ela parece não acreditar no poder que ela mesma tinha diante da possibilidade de morrer.